Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês. Amém? Meus amados, vamos conversar hoje, um pouco mais sobre o livro de Provérbios. Eu venho falando um pouquinho aqui a leitura de Provérbios, Pois como eu disse, é uma leitura rica em conhecimento, em instrução e orientação de vida. E se todos nós venharmos a prestar atenção na leitura, isso será de um bom crescimento e desenvolvimento em nosso caráter, em nossa postura, não é verdade? Hoje vamos conversar um pouco sobre Provérbios 6, tá bom? Espero que vocês estejam diante de vossas Bíblias aí, para acompanhar a leitura. Se não estiverem, não tem problema, tá bom? De qualquer forma, eu estarei lendo aqui e dentro do possível vocês podem estar também, quando tiverem um tempo, estar lendo na casa de vocês ou no local de trabalho, como vocês acharem melhor, tá bom? O importante é que venhamos a ler, e absorver cada vez mais informação e mais conhecimento da Bíblia, tá ok? Então vamos começar a nossa leitura. Filho meu, se tiveres prestado fiança pelo teu próximo, se tiveres dado teu aperto de mão até mesmo a um estranho, se tiveres sido enlaçado pelas declarações da tua boca, se tiveres sido apanhado pelas declarações da tua boca, então toma esta ação, meu filho, e livra-te, porque chegastes a ficar na palma da mão do teu próximo. Vai humilhar-te e arremete contra o teu próximo com importunações. Então aqui, meus amados irmãos, o que quer nos dizer, Que se a gente, por algum motivo, por alguma desventura, nos envolvemos em dívida, fizemos algum acordo com alguém, Porque às vezes passamos por situações difíceis, por situações críticas, Principalmente hoje em dia, em que o desemprego está cada vez maior, Na sociedade, não é verdade? Então, no momento de fraqueza, no momento de apavoro, acabamos por alguma vez, prestando fiança, né? De alguma forma. Então, o que a leitura vem nos orientar, a palavra de Deus, Para que nos livremos disso, Então ele fala aqui, vai, humilha-te e arremete contra o teu próximo com importunações. Então, para a gente se humilhar e arremeter-se, o que é arremeter-se? Retornar, Retornar e ver se consigamos, a sair dessa importunação. Porque vocês veem, meus irmãos, se a situação não está bem agora, o que nós devemos fazer? É manter a calma, manter a conduta, acreditar no Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele para que nos dê força, pois esse momento vai passar.
Esse momento vai acabar, tá? Quando estamos passando por uma situação difícil, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que uma provação. Nada mais é do que um teste para que venhamos, né, ver até onde está a nossa fé. E se nós não estivermos preparados, se a nossa fé não estiver forte, não estiver viva, de alguma forma nós acabamos nos entregando nas garras do inimigo. Aí passamos muitas vezes a vender algo, a entregar algo, a fazer dívidas. Aí os problemas, em vez de solucionarem, eles vão continuar. E por muitas vezes ainda mais complicado, né? Porque quando a gente fala o termo de empréstimo, se nós já não temos aquele valor para se pagar, o empréstimo, ele aumenta, ele acaba sendo um valor mais abusivo ainda. E se na hora que tivermos que saldar esse empréstimo, este pagamento, diferente de qual seja, nós já tínhamos, né, um problema. Aí vamos passar a duplicar o problema. Então a melhor solução viável e correta é orarmos, mantermos a paz, mantermos o foco e aguardar que seja feita a obra de Deus, a vontade de Deus. Amém? E continuando a leitura, não des sono aos teus olhos, nem cochilo aos teus olhos radiantes, né? Ou seja, nós não podemos também na situação nos acomodarmos. Devemos procurar situações, ações em que venha nos tirar dessa situação. E com certeza, nos endividarmos ou passarmos a fazer acordo com estranho, essa não vai ser a solução. Não é verdade? Livra-te como a gazela se livra da mão e como o pássaro da mão do passarinheiro. Mais uma vez aqui, as Escrituras nos mostram para que não venhamos a cair na mão do passarinheiro, né? Porque senão nos tornamos, né? Acabamos nos tornando escravo daquilo. Um exemplo disso, meus irmãos, quantas pessoas hoje não estão endividadas com bancos, né? Com financiadoras? Por quê? Porque não analisaram, não refletiram e no momento, às vezes, de ganância, optaram em entrar numa dívida alta, sem ter a certeza, a convicção se teria condições de saldar aquela dívida. Aí passaram, então, a viver pagando impostos, né? Pagando taxas abusivas e assim por diante. Acabou perdendo-se-lhe a paz, acabou entregando-lhe o sono e passou a viver uma vida de preocupação, uma vida de ansiedade, uma vida de nervosismo, não é verdade? E continuando a leitura, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vê os seus caminhos e torna-te sábio. Embora não tenha comandante nem oficial ou governante, prepara seu alimento no próprio verão, tem recolhido seus alimentos na própria colheita. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando é que te levantarás do teu sono? Mais um pouco de sono, mais um pouco de cochilo, mais um pouco de cruzar as mãos,
ao estar deitado, e certamente chegará a tua pobreza como um bandoleiro e a tua carência como um homem armado. Então, meus irmãos, é isso que devemos focar. A situação às vezes não está fácil, está complicada, mas lembre-se que para tudo tem uma solução. Somos filhos de um Deus em que quem nele crê, tudo pode, né? Então, para tudo há uma solução. O que nós não podemos deixar acontecer é que a preocupação tome conta da solução. Quando a preocupação e a ansiedade dão as mãos, aí nossa vida, né, foge do normal, foge do comum. Aí é onde vira-se as bagunças, tá bom? Então, antes de tomar alguma decisão, antes de tomar algum passo, peça orientação ao Senhor Jesus Cristo. E com certeza Ele vai te mostrar qual o melhor caminho a seguir. Mas não se precipite, tá bom? O homem imprestável, o homem daquilo que é prejudicial, está andando com a perversão da fala, piscando o olho, fazendo sinais com o pé, dando indicações com os dedos. Há perversidade no seu coração. Todo o tempo projeta algo mal. Continua enviando meramente contendas. É por isso que chegará repetidamente o seu desastre. Num instante será quebrantado e não haverá cura. Há 6 coisas que Jeová deveras odeia. Sim. Há 7 coisas detestáveis para a sua alma: olhos altaneiros, língua falsa e mãos que derramam sangue inocente. O coração que projeta ardis prejudiciais, pés que se apressam ao correr para a maldade. A testemunha falsa que profere mentiras e todo aquele que cria contenda entre irmãos. Então vocês vê, quando a preocupação, o desespero, a ansiedade, quando elas começam a caminhar juntas, tudo isso é o que vem desencadear dentro do homem que não procura ao Senhor Jesus Cristo, que não procura uma alternativa correta, né? Aí acabamos desencadeando dentro de nós todas essas coisas detestáveis que desagrada a Jeová, né? Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eu já passei muitas situações difíceis, muitas. Só que de uma certa forma eu procurava ocupar a minha mente com alguma coisa. E mesmo lá atrás, quando eu tinha esses problemas, eu não tinha muita pegação assim na palavra de Deus. Eu não tinha muita orientação, eu não lia a Bíblia, mas eu procurava ocupar a minha mente. Isto era um sinal de que, mesmo se eu não buscasse a Deus, mesmo que eu não lesse a Bíblia, mesmo que eu não buscasse orientação, isso era um sinal forte de que, mesmo assim, Deus estava comigo. Amém? Deus estava comigo.
Hoje eu tenho problemas, eu tenho situações que muitas vezes me roubam a paz. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de pecado, é um mundo em que o inimigo toma conta. Então vai ter dias em que estaremos bem, estaremos na paz, sim, mas também haverá dias que nossa paz vai ser abalada por provas, por turbulências. Hoje, o que eu faço, meus irmãos, quando eu não estou bem, quando eu não estou calmo, né? Vamos dizer assim, em paz? Eu ocupo a minha mente cuidando das minhas plantas, eu vou carpir, mas eu não fico parado esperando o inimigo manipular a minha cabeça. Vocês veem, eu de manhã, eu faço minha leitura bíblica, eu leio meus livros, eu compartilho palavras de Deus em meu Facebook. Isso já tem mais ou menos que eu faço isso, uns 4 anos, daí para mais. Recentemente, Deus tocou em meu coração de estar fazendo esses vídeos, né? E postando para quem queira assistir. Então vocês veem, hoje eu me encontro desempregado. Eu estou desempregado. Por quê, meus irmãos? Porque cada vez mais está ficando difícil de se trabalhar, né? Para as pessoas. Porque cada vez mais estamos sendo sugados, estamos sendo pisoteados pelos patrões, né? Muitas vezes combinam uma coisa e com o passar de alguns dias já muda totalmente, porque às vezes acham que por serem patrões, por terem dinheiro, eles acham que as coisas têm que ser da forma que eles querem. Só que as coisas não é bem assim. Ele se esquece que devemos, né, amar uns aos outros como a si mesmo, né, como a si próprio. E pisoteando e obrigando e pressionando as pessoas a fazerem o que não foi combinado, o que não foi conversado, e que se é contra a vontade do seu próximo, eu te pergunto, será que você está amando ao seu próximo como a si mesmo? Então tem muitas coisas, né? E como eu estava dizendo, eu estou desempregado e nem por isso eu estou deixando de fazer meus vídeos, eu estou deixando de publicar a palavra de Deus em meu Face. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Continuo fazendo. Continuo sim. Muitas vezes o adversário ele tenta manipular a minha cabeça, ele tenta me desmotivar, mas ele não é forte o bastante para isso. Por quê? Porque o meu Deus ele não permite. O meu Deus ele tem um propósito para mim, que esse propósito será mantido. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que dentro em breve uma porta de emprego se abrirá e a minha vida continuará. Então o que eu não posso é, em meio às situações, eu me entregar como derrotado. Negativo, pelo contrário. Pelo contrário. Em meio às provações é que eu mostro
que eu sou filho de Deus e que eu não tenho medo de batalha, eu não tenho medo de provação. Se o Senhor Jesus Cristo foi tentado por 30 dias no deserto e venceu, por que que eu não posso também vencer? Eu sou filho do Criador e Ele está comigo. E se Ele está comigo e com todos nós, nada é impossível. Não vai ser uma situação que vai me fazer dobrar os joelhos e me entregar como derrotado. De forma alguma. São essas situações que me fazem cada vez mais forte e que me mostram que Deus existe e que Ele está comigo. Amém? Meus irmãos, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido de bom aproveitamento para todos vocês, tá bom? Obrigado por todos que acompanharam o meu vídeo, por todos que viram até aqui no final. E eu desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo continue a proteger todos vocês, a guardar todos vocês e derramar a sua misericórdia, a sua bênção na vida de todos nós. Amém? Até o próximo vídeo.